gente. Seja muito bem-vindo, sinta-se em casa, abra o seu coração para este momento. Vamos estar escolhendo uma das opções. Aqui nós temos a primeira opção com a cor dourada, a segunda opção com a cor roxa, a terceira opção com a cor azul e a quarta opção com a cor vermelha. Nós vamos estar utilizando esses dois baralhos. Esse aqui é o baralho da Cigana Esmeralda e esse aqui é o Tarô Rei, que foi a última aquisição aqui para o canal. E é importante vocês deixarem um like no vídeo, comentários, compartilharem esse vídeo com quem vocês acham que estão precisando ouvir essa mensagem, porque assim a gente consegue comprar novos materiais. Eu compartilhei com vocês uma foto no dia que eu comprei esse material. Além desse material aqui, no dia que eu comprei, eu também comprei incensos, velas, coisas que nos ajudam a melhorar a nossa conexão, né? Já acendi aqui mais uma vez nossa velinha de lavanda, para estar nos trazendo clarificação, abrir a nossa comunicação. Então, tudo que eu peço a você é para que você se concentre nesse momento, respire fundo, escolha uma dessas cores que tem aqui, que chamar mais sua atenção, e que você abra o seu coração para ouvir o que a gente tem aqui para compartilhar, certo? Eu com os meus guias espirituais, com os meus mentores, com a espiritualidade em geral, para a gente ver aqui quais são os pensamentos, sentimentos e atitudes que o seu ser amado tem em relação a você hoje, neste momento. Também vou estar utilizando para entender em relação aos sentimentos esses cartõezinhos aqui, que não é um tarô, né? Mas que também vão ajudar a gente a entender como ele está se sentindo. E também a gente vai responder algumas questões relacionadas à vida amorosa em geral dessa pessoa e como que essas questões estão impactando a pessoa. E a gente vai usar esses cartõezinhos aqui para entender isso, certo? Bom, ao longo da leitura vocês vão ver. Eu acredito que nesse momento você já conseguiu se conectar com a sua opção. Se você não conseguiu ainda, pausa o vídeo, respira fundo. É importante que você esteja bem concentrado nesse momento. Tire todos os pensamentos que vêm na sua cabeça e esvazie eles. Eu vou até fazer o seguinte. Eu vou até tirar aqui nos baralhos para vocês verem melhor. Eu ia tirar só 3 grupinhos, porém o baralho pediu para eu tirar 4 grupinhos, então vão ser esses 4 aqui. Não sei como que vai ser a leitura de hoje, porque é sempre uma surpresa, né? Vocês sabem que eu faço leituras intuitivas. E como se trata de uma leitura geral, coletiva, pode ser que parte da leitura pareça com a sua história, pode ser que parte da leitura seja diferente da sua história, porque aqui é uma leitura coletiva, então significa que vai atingir vários tipos de pessoas em várias situações diferentes. Então, por favor, faça a adaptação da sua situação, certo? Vou sair aqui e deixar você se concentrar aí para escolher a sua opção, ok? Escolhido, vamos começar então com essa que será a primeira opção e tirar as outras. Vou deixar aqui para ficar mais fácil na minutagem eu saber de qual grupo que se trata. A gente vai começar nossa leitura utilizando o baralho da Cigana Esmeralda, certo? Eu adoro fazer leituras com baralho, inclusive faço leituras particulares também, tá? Tá aí na descrição do vídeo o meu e-mail, onde você entra em contato e fica sabendo da minha agenda. E caso você queira uma leitura particular, não apenas sobre esse tema relacionado à vida amorosa, mas qualquer tema que você quiser, pode ficar à vontade para deixar aí nos comentários. Vamos começar limpando aqui a energia do baralho, tá bom? E eu peço que já desde esse momento você se concentre e mentalize a pessoa pela qual você está perguntando aqui hoje, que você está trazendo à mesa, tá certo? Esvazie seus pensamentos e só pense nessa pessoa. A gente vai tirar aqui cartas relacionadas aos pensamentos, aos sentimentos e atitudes dessa pessoa. É isso que a gente quer descobrir aqui hoje, tá bom? Então a gente vai descobrir aos poucos. Não vai ser uma leitura tão completa, porque como são 4 opções, para o vídeo não ficar com 2 horas de duração. Mas
vai ser uma leitura que a gente vai ter respostas. Prometo a vocês. Mais uma vez, eu tô sentindo a necessidade aqui de limpar a energia do baralho. Das últimas leituras que eu realizei, né? Leituras particulares. E vamos lá, né? Começar a embaralhar. Primeira coisa que eu quero saber aqui, tarô, é quais foram os pensamentos, os últimos pensamentos de hoje. Isso aqui eu não vou considerar, virou, mas eu não vou considerar. Se for pra ela cair, ó, é das nuvens. Se for pra ela cair, ela vai cair de novo, né? Como eu ainda tava fazendo a pergunta, eu vou desconsiderar, vou começar a embaralhar de novo, tá bom? Olha, aqui não tem fingimento, não tem mentira. Aqui é tudo baseado na minha intuição. Vamos lá. Me responda, tarô, por favor. Quais são os pensamentos que o ser amado teve em relação ao meu grupinho de número 1? As pessoas envolvidas nessa questão. Já pedindo licença ao anjo da guarda da pessoa. E pedindo também proteção dos meus guias, dos meus mentores. Para que a gente saiba dessa situação. Gente, se você tá se questionando aqui, porque ela tá mostrando aqui as cartas. Ignora, porque aqui a gente só tá servindo pra embaralhar. Ó, virou uma. Eu só considero quando ela vira assim, ou quando ela cai do tarô. É assim que eu faço minhas leituras, tá? Então não importa você tá vendo aí essas imagens. Mais uma carta tarô, por favor. Pra gente saber dos pensamentos, ó. Virou essa daqui. Vamos deixar aqui. Eu quero mais uma carta, por favor, pra gente entender os pensamentos desse ser amado em relação ao meu grupinho de número 1. Lá vem, hein? Sentindo. Estão conectados aí, eu tô conectada aqui. Descruza, por favor, seus dedos, descruza suas pernas, seus braços, relaxa. Pronto. Pensamentos, temos aqui esses. E no fundo, a carta. Eu vou deixar a carta do fundo aqui, tá? Que é a carta de corte. Vamos entender agora os sentimentos dessa pessoa em relação a você, tá bom? Virou essa daqui. Eu peço sempre que você deixe a sua contribuição da seguinte forma. Que você curta o vídeo, que você comente se a leitura bateu com você. E também peço, vou considerar essas duas aqui também, tá bom? E também peço para que você ative o sininho de notificação e se inscreva para que você possa estar recebendo aí toda a notificação de vídeo quando a gente postar, tá bom? Agora no YouTube também tem a opção de hypar o vídeo, né? Que é para poder o canal aparecer para mais pessoas. Então, se você puder estar hypando para o YouTube divulgar para mais pessoas, eu agradeço, tá bom? A única coisa que eu peço. E agora vamos entender são sentimentos, pensamentos e atitudes, né? Agora vamos entender as atitudes dessa pessoa em relação a você. Eu tô sentindo tirar com esse daqui, ó. Tarô Rei. Sim. Esqueci, minha gente, da gente tirar essa carta daqui, que é a carta de corte. Eu vou continuar fazendo assim, tá? Agora vamos ver as atitudes do ser amado, do grupinho número 1, em relação a essa pessoa. Vamos ver quais são as atitudes que essa pessoa vai tomar, tarô. Eu vou colocar como tempo aqui 7 dias, certo? Dentro de 7 dias eu quero saber as atitudes que o ser amado do grupinho número 1 vai estar tomando, certo? Vamos entender. Vamos descobrir tudo, porque o baralho cigano ele não esconde nada. Nada. Gente, falando pra vocês, não importa nada essas cartas estarem viradas assim pra cima, é porque essa é a minha forma de embaralhar. Eu tentei embaralhar de outras formas e assim me sinto melhor. Ó, saíram 3 aqui. Vou considerar essas 3, tá certo? E no fundo a cobra. Vou deixar aqui os baralhos. Vamos começar a sua leitura. Já tiramos as cartas, vamos começar a leitura agora. Vocês gostam de ver esse momento da tiragem de cartas? Deixa aí nos comentários pra eu saber. A nossa mesa aqui ela é bem apertadinha, bem pequenininha. Então a gente tem que trabalhar nesse espaço que a gente tem. Vamos virar primeiro as cartas dos pensamentos, tá? Pra gente entender quais são os pensamentos. Pelo que eu tô vendo aqui, olha, saiu de novo, eu tô dizendo. Quando é pra ela sair, meu filho, ela sai. Não importa quantas vezes você embaralha e devolva a carta pro resto do baralho, mas ela aparece quando ela quer aparecer, viu? Pra você ver que aqui não tem enganação nenhuma.
Eu vou tirar essas outras aqui, eu vou botar mais pra cá, pra gente explorar primeiro o pensamento dele. Pelo que eu tô entendendo, nessas cartas que aparecem aqui, ele não tá muito comunicativo nesse momento, né? Ele está mais reservado, está mais imaginativo, está numa posição ali de controlar a intensidade, de pensar no que ele vai falar antes de fazer. Também está naquele momento de querer ter firmeza na decisão que ele tem para tomar, porque pelo visto aqui ele quer comunicar a você alguma decisão, né? Eu ainda não tenho como saber aqui se essa decisão é uma decisão boa, uma decisão ruim para você. Mas pelo que tá me mostrando aqui, ele tá bem pensativo, ele tá mais contemplativo, assim, digamos, olhando mais as coisas por uma visão mais racional, não tão emocional. Pelo menos nessa parte aqui do jogo, ele traz mais a questão da racionalidade. Você pode perceber que saíram duas cartas que são do naipe de espadas, e esse naipe é um naipe que fala justamente dessa parte mental, porque o naipe de espadas representa os signos que são os signos do ar. E são signos muito racionais, são signos que pensam muito, que têm o pensamento acelerado muitas vezes. Então, eu acredito que nesse momento ele queira mais uma firmeza do que ele sente, baseada no que ele está pensando. Ele não está agindo muito pelo lado emocional, está agindo mais pelo lado racional. Entenda que eu estou falando ele, mas eu não estou me referindo a ele, homem. Pode ser homem, pode ser mulher, eu estou falando ele, o ser humano. Ok? Então, adapte aí para sua situação. Mas o que eu vejo aqui é que para esse grupinho número 1, em maioria, o que está acontecendo é a pessoa está mais reservada na sua, né? Pensando muito, com a cabeça literalmente nas nuvens, imergida nos próprios pensamentos. E mais reservado, né? Vamos entender. Eu vou tirar com esse daqui para entender o que esse homem ele tá pensando. Eu sinto assim, pelo que a gente já viu aqui nessas outras cartas, que ele tá passando por um momento de insegurança. Essa pessoa está passando por um momento de insegurança, tá? Mas eu quero clarificar ainda mais essa questão aqui do que ele tá pensando pra falar. Quero clarificar essa carta dessa mensagem. A mensagem tem a chave aqui. Clarifica pra mim, por favor, tarô. Que pensamento é esse? Que comunicação é essa que o grupinho número 1 tem pendente? Porque aqui mostra uma pendência, tá? Então vamos entender que pendência é essa. O que ele quer falar? Eu acho que pra algumas pessoas, eu tô até me arrepiando, gente. Eu tô me arrepiando porque é a confirmação. Pra algumas pessoas, a pessoa tá afastada de você e tá pensando em se comunicar com você, né? Pra outras pessoas não. Pra outras pessoas já estão num relacionamento, mas o relacionamento tá passando por aquele momento de esfriamento, acredito eu, emocional. Tá passando mais por um momento de racionalidade, né? Mas vamos entender, por favor, tarô. Me fala que mensagem é essa? Se é uma mensagem boa, se é uma mensagem ruim. Do grupinho número 1, do grupinho dourado, o que esse homem ele tá pensando em falar? O que esse ser humano, na verdade, né, tá pensando em falar? Pra entender essa daqui. Rapaz, eu vou precisar de mais uma. Pelo visto, não é uma coisa muito boa, não é uma coisa muito positiva, sabe? Que ele tá querendo comunicar a você realmente, como eu suspeitava, como eu tava sentindo, porque essa carta aqui, ela não é uma carta muito positiva no tarô. Quando se trata de perguntas de sim ou não, essa carta aqui, ela é uma resposta negativa. Mas vamos entender, tá? O que esse homem ou essa pessoa, ela tá querendo falar? Vamos ver? Eu vou considerar essas três aqui. E no fundo, a estrela. Rapaz, eu tava desconfiando que era essa questão mesmo. Questão de ciúme. A pessoa tá com ciúme de você. E isso aqui eu acho que é uma situação que cabe pra todo mundo que tá assistindo essa opção. Independente de ser um relacionamento, ou se você ainda não tem um relacionamento com essa pessoa. Eu acredito, na verdade eu tenho certeza agora, que é uma questão de ciúme dela, né? Que ela tá passando no momento. E aí ela tá perdendo a esperança, cara. Ela tá nesse momento de até perguntar mesmo pra Deus, pra espiritualidade, se isso que ele tá pensando é verdade. Porque parece que ele tá desconfiando de algo de você, que ele tá duvidando de algo de você relacionado ao seu passado. Isso tá fazendo com que ele queira, de certa forma, podar mais as coisas com você, sabe? Queira
dar um certo limite. Por isso que ele tá agindo mais pelo lado racional do que pelo lado emocional, porque ele tá se sentindo vulnerável, né? Mas ele tá sentindo uma forte necessidade de entrar em contato com você, tá? De falar com você. Vamos ver aqui na questão dos sentimentos agora, tá bom? Como é que ele tá se sentindo. Pelas cartas que a gente já viu aqui que virou, não é uma coisa muito positiva, né? Infelizmente. Até essa questão que a gente já estava conversando antes, a questão do ciúme, eu acredito que seja algo que tá atrapalhando os pensamentos dele, sabe? E fazendo com que ele se sinta de uma maneira não muito positiva, não muito boa. Mas vamos lá, tentar entender os sentimentos dele agora. As 3 cartas que já viraram são essas aqui, a do homem, ou a do cigano, também pode ser interpretada assim, a do jardim e a dos ratos. Aqui em cima a gente tem o cavaleiro e o cão. Ele tá sentindo o quê? Ele tá sentindo 2 tipos de sentimento diferentes. O sentimento de querer acreditar na sua fidelidade ou o sentimento de achar que você foi infiel. Ele tá ponderando essas 2 coisas e tentando entender, na verdade, como que ele tá se sentindo. Ele tá sentindo necessidade de ir com algumas pessoas. Isso é uma questão mais específica, tá? Para poucas pessoas. Esse homem ou essa mulher que você tá se envolvendo, a pessoa que você trouxe aqui à mesa, tá sentindo vontade de chamar você para algum lugar público, para sair, para conversar, realmente. E na cabeça dele ele já tá organizando mais ou menos pontos dessa conversa. Talvez nesse momento ele não esteja tão comunicativo com você, ou ele esteja sem comunicação nenhuma, mas ele tem intenção aqui, ele tem vontade de ir ao seu encontro para falar com você, tá certo? Só que aí em cima a gente tem alguém que quer confiar, mas ao mesmo tempo embaixo a gente tem alguém que tem coisas do passado demonstrando que não dá pra confiar, sabe? Mas o bom é que ele tá pensando em conversar com você sobre isso, né? Como a gente viu em questão de pensamento, ele tá pensando em realmente, ele tá se organizando pra conversar com você sobre isso. Eu quero entender um pouco mais dos sentimentos dele, mas disso aqui, que é os cartõezinhos que eu falei a vocês, que tem mensagens. Então esses cartõezinhos pra mim vão servir como mensagens extras, tá? Eu vou considerar aqui os que... Vamos ver. Eu não vou nem estabelecer uma quantidade mínima, mas vamos entender aqui, por favor, qual o sentimento dele nesse momento, por favor. Fala pra mim quais são os sentimentos dele nesse momento. Gente, é pequenininho, é difícil de embaralhar, mas vai rolar. Opa. Vou considerar esse também. Esse aqui tava me chamando a atenção enquanto eu tava embaralhando. Esse. Que eu li rapidamente. Ai. Esse ser aqui, ele não tá numa vibe muito legal, né? Rapaz. Será que ele tá pensando em terminar com você? Pra quem tem um relacionamento, por questão que ele tá duvidando da sua fidelidade. Olha, se você pulou da cerca aí, que eu sinto que algumas pessoas foi essa situação que aconteceu, e tá vindo aqui no vídeo pra querer saber como que essa pessoa tá pensando, né? Ai, gente, não vou estar dizendo que é certo que é errado vocês fazerem da vida de vocês, porque vocês que têm que saber o que é melhor. Mas a verdade, ela sempre aparece, né? Pelo visto, tá aparecendo aqui que eles... Ou eles sentem ou eles sabem que aconteceu alguma coisa, que você pulou a cerca, né? A pessoa sente. Se essa leitura aqui for pra uma mulher, se você for uma mulher que tá vendo esse vídeo e relacionado ao homem, eu sinto que esse homem, ele tá desconfiando que você traiu ele. Agora, se você é uma mulher... Aliás, se você é um homem e veio ver essa leitura em relação a uma mulher, essa mulher... Ou se você é um homem que se relaciona com outro homem, essa pessoa que você se relaciona tem certeza que você traiu. Tem certeza que você pulou a cerca. Vou até beber uma água. Minha gente, porque... a pessoa tá sentindo um ódio, uma raiva de trancar a garganta. E a pessoa que já descobriu, aqui no caso, tem umas pessoas que, como eu disse, estão desconfiadas, tem outras que já descobriram. A que já descobriu tá com esse entalado na garganta pra querer falar. Por isso que tá tão pensativo, por isso que tá tão no canto ali, ó, remoendo, tentando saber como chegar em você pra conversar sobre isso. Agora, pra outras pessoas, ainda está
em questão de dúvida, né? Como eu falei. Acho que estão em dúvida, tá se sentindo muito estressado com essa dúvida. Isso é o que tá cozinhando a cabeça da pessoa, sabe? Deixando a cabeça da pessoa quente, fervendo. Sendo que, provavelmente, também tem um grupo aqui que não aconteceu nada, mas que a pessoa acha que aconteceu. E isso de achar que aconteceu tá fazendo com que a pessoa se sinta muito aflita, muito angustiada. E tá deixando a pessoa muito estressada também. Porque isso aqui eu vejo como se fosse uma mensagem canalizada, né? Essa parte dos cartõezinhos. Pelo que eu tô entendendo, ó, alguns do grupo, como eu disse, não fizeram nada. Mas a pessoa acha que a pessoa fez, tá achando que a pessoa fez por insegurança da pessoa, tá? O motivo é insegurança. Para outras, realmente, tá desconfiando e aconteceu alguma coisa, sendo que a pessoa não tem certeza ainda, então a pessoa tá se sentindo aflita, tá se sentindo cada vez mais estressada e repensando a questão de estar com você ou não, de estar com você. E para outras, realmente, a pessoa já tem certeza, tá? Que você fez merda, que você pisou na bola, sendo que ela tá querendo ainda sentar com você pra conversar com você. Ela ainda não teve coragem, tá ainda nesse passo de se movimentar, mas ela vai chegar pra conversar com você e expor que ela descobriu, que ela sabe. E aí, pra essas pessoas que já têm certeza, ela não tá aceitando muito bem isso que você fez, o que aconteceu, e ela tá realmente pensando em deixar você pra trás, tá? Porque ela não sabe se depois disso ela vai ser capaz de seguir com você do lado, tá bom? Ela tá desapontada com você. No fundo saiu o rato, então isso aqui realmente é coisa de história antiga, não é coisa que tá acontecendo agora não. Problema antigo. E aqui, por último, vamos entender as intenções dessa pessoa. Virar. Ai, ai. Olha as nuvens saindo de novo. As intenções dela são pra quem tá afastado, porque pode ser também que esteja espelhado essa situação, pelo que tá aparecendo aqui das intenções, das atitudes que ela pensa em tomar. Pra quem tá afastado, ela tá pensando em ir ao seu encontro, tá? Se tá espelhado e foi a pessoa que traiu você, e você sabe, e aí você tá querendo saber aqui quais são as atitudes que a pessoa vai tomar, ela vai se movimentar em direção a você. E ela vai fazer isso te tentando, tá? Ela vai fazer isso mexendo com você, mexendo com o seu lado emocional. Ela vai tentar... Ai, eu não posso nem falar essas palavras aqui no YouTube, né? Mas... sabe o Ziriguidum? Pronto, ela vai tentar aqui encantar você. Igual a Naja. Fica encantada com aquele flauteado que ela vai subindo, sabe? Aquela imagem da cobra subindo. Pronto, isso aqui que ela vai tentar fazer com você, tá certo? Vai tentar lhe persuadir através do veneninho dela, né? Ai, ela vai tentar fazer isso de maneira muito calculada, muito estratégica, sabe? E para essas pessoas, para algumas pessoas, eu sinto que é numa boa intenção. Já para outras pessoas, para um caso aqui que não tá afastado, mas que vocês estão num relacionamento e tá acontecendo todos esses poréns que nós já comentamos, eu sinto que, infelizmente, essa pessoa só vai tentar mentir pra você. A atitude dela é querer esconder, tá bom? A atitude dela não é querer mostrar agora. Ela vai tentar dar uma de sacana, uma de esperto, vai tentar mentir, mas fique sabendo aqui nessa leitura que essa pessoa, ela tem realmente coisas a esconder de você, tá? Agora, o que é que ela tá escondendo? Se rolou algo físico, se foi algo virtual, não sei. Eu sei que essa pessoa, de maneira muito esperta, saiu logo 2 cartas aqui do signo de fogo, 3, na verdade, com a cobra, né? Que estão me chamando a atenção em dizer que essa pessoa provavelmente é de escorpião, rapaz. E escorpião, infelizmente, não tem uma fama de ser muito fiel, não, sabe? Principalmente quando o escorpião, ele sabe que ele foi traído. Aí é que ele vai lá e dá o troco bem dado. Então, se você se relaciona com alguém do escorpião, abra aí, ó, seus olhos, deixe suas orelhinhas em pé. Porque
o indicativo aqui não tá muito bom não. Agora, assim, se foi erro seu, você que traiu, e você que é de Escorpião, eu imagino que você também esteja planejando trair, e aí você não tinha certeza disso, procurou essa leitura pra saber se realmente tinha acontecido. E infelizmente aconteceu, de você ter sido traído sim, tá? Mas eu sei que você é muito esperto, que você vai dar a volta por cima. E em relação às outras pessoas que não têm compromisso, que estão assim conhecendo ainda a pessoa, a intenção dessa pessoa é se movimentar em relação a você, mas por enquanto não tem nada de sentimento, tá? Essa pessoa não sente nada por você emocionalmente, é mais por uma questão carnal, por uma questão de interesse físico em você. Ele acha uma pessoa atraente, ele acha uma pessoa interessante e por conta disso ela quer se envolver com você. Inclusive, pode ser que dentro desse grupo de pessoas que estão solteiras, mas que tem alguém à vista, haja uma certa falha na comunicação, haja uma certa comunicação errada, de fato, sabe? A pessoa queira falar uma coisa, acaba falando outra, ou que a pessoa fale alguma coisa e você entenda outra. Mas, enfim, por enquanto, isso é tudo que eu tenho pra vocês, tá bom? Se por acaso você quiser saber mais detalhes dessa situação, pode estar entrando em contato comigo através desse e-mail que vai estar aparecendo aí na tela pra vocês. Eu agradeço a você por ter assistido esse vídeo, tá? Que você consiga resolver aí suas questões, seus problemas. Se você gostou dessa leitura, não esquece de deixar o seu like, não esquece de comentar, por favor, se você se identificou aqui com um desses grupos, com uma dessas situações que eu falei. Como eu disse, é uma leitura coletiva, pode ter várias pessoas com várias situações diferentes envolvidas, então adapte. O que for seu, você segura. O que não for, você deixa solto, porque é pra outra pessoa que tá assistindo, tá? Partes da leitura realmente não vão bater, mas o que bateu, agarre e que seja uma forma de ajudar você a resolver aí suas questões, tá? Esse vídeo. Muito obrigada mais uma vez. E é isso. Até a próxima. Beijo, tchau. Olá, galerinha do grupinho número 2. Pantera Tarô aqui falando. Bom, sem mais delongas, tá? Eu deixei toda a explicação no começo do vídeo. Então, se você quiser ver os oráculos que nós vamos utilizar, tudo mais, tá lá na introdução, certo? Vou logo começar com o tema, que é pensamentos, sentimentos e atitude do ser amado em relação a você, tudo bem? Vamos começar primeiro limpando esse oráculo aqui. Aliás, esse baralho, né? Como eu fiz na primeira opção, irei fazer agora na segunda, certo? Limpar aqui a nossa velinha de lavanda. Muito cheirosa essa vela, gente, é uma delícia. Peço que você descruze seus dedos, suas mãos, se estiverem cruzadas, suas pernas, seus braços, para que a energia possa fluir livremente entre mim e você, tudo bem? Bom, se você estiver pronto para começar, eu já estou pronto para começar. A primeira pergunta que nós vamos fazer é: quais são os pensamentos que a pessoa amada do grupinho número 2 teve hoje ou recentemente, né? Em relação a essa situação que eles estão vivendo. Diferente do grupo número 1, eu vou colocar uma pergunta de cada vez, porque no grupo número 1 não coube as cartas direito na mesa, tudo uma bagunça. A nossa mesa é pequenininha, né, gente? Então não dá pra colocar muitas cartas. Eu ainda pretendo melhorar essa questão, mas por enquanto vamos trabalhar da forma que temos aqui, né? Sem reclamações, só gratidão ao universo. A câmera lá tá um pouquinho... Só gratidão ao universo por tudo que a gente tem, né? E aos poucos a gente vai melhorando. Mas vamos lá, vamos começar. Vou cortar de novo, tá? Acabei me desconcentrando. Vou começar a embaralhar e a gente entender um pouco dessa situação de vocês. Lembrando que isso aqui é uma leitura coletiva, tá certo, gente? O que significa isso? Significa que a gente pode abordar várias situações diferentes na mesma leitura. Por quê? Porque tem várias pessoas aqui conectadas, né? Então não vai ser a mesma situação para todos. Então você precisa adaptar a leitura, certo? De acordo com a sua realidade. E se não for pra você, se você não se identificar, escolhe um dos outros grupos, tá certo? Só fica com o que for pra você, realmente. Ai, gente, a conexão tá ótima hoje, porque eu tô me arrepiando toda, me arrepiando mesmo. Já sentindo aqui a energia de vocês, né? Já agradeço, gratidão à espiritualidade, ao universo, por ter trazido vocês aqui nesse vídeo. E vamos lá. Pra começar, eu ainda não tinha feito a pergunta, né, oficialmente. Então,
Eu vou deixar aqui virada. Aconteceu a mesma coisa no grupo número 1. A mesma carta, meu Deus, a mesma carta do grupo número 1 virou antes de eu começar a ler. Vamos ver agora, tá? Quais foram os pensamentos que essa pessoa teve em relação ao grupo número 2? Essa pessoa que o grupo número 2 está mentalizando. Aqui, carta, aqui no centro. Mais umas 2 ou 3 cartas, por favor. Bom, as minhas leituras são leituras intuitivas, tá? Isso significa que eu sigo a minha intuição. Se a carta ela virar ou se a carta pular do baralho, eu considero ela. Agora, se sair muitas cartas de uma vez, aí eu embaralho de novo. E aí, se você quiser uma leitura particular sobre a sua situação específica, o que você faz? Você entra em contato comigo através do meu e-mail. Está na descrição do vídeo. É isso. Mais uma cartinha, por favor, pra gente entender os pensamentos dessa pessoa. Que o grupo número 2 mentalizou. Meu grupinho roxo. Mais uma cartinha, por favor, baralho. Eu adoro realizar leitura com baralho cigano, porque ele é muito direto. Aí, ó. Caiu mais uma. A de corte aqui no final. Vamos entender logo, né? Mas aqui, pelo que eu tô entendendo... Deixa eu botar mais pra cima pra vocês verem. Meu Deus. Tá assim, né? Dá pra ver, né? Ótimo. Bom. A pessoa tá dividida, né? Aqui tá óbvio. Ela tá sem saber qual caminho seguir. Inclusive, a primeira leitura do canal veio aqui à minha mente, que talvez seja pro mesmo grupo. Na primeira leitura do canal, que saiu essa carta também. Eu não sei se foi no grupo 2, se foi no grupo 3, que saiu na outra leitura. Mas saiu essa carta também e, ao que me parece aqui, essa situação é a continuação. Pode ser que a mesma pessoa que viu a leitura do grupo do outro vídeo, esteja aqui nesse vídeo agora, né, e escolheu essa opção. Eu quero mais cartas para clarificar a carta dos caminhos. Eu quero saber que caminhos são esses, por favor. Eu já imaginava que se tratava de uma situação assim de ciúme quando eu vi esse urso. Porque o urso é um animal muito possessivo, territorialista. E representa muito essas questões de ciúme, principalmente em tratando assim de leituras relacionadas a temas amorosos, né? Bom, essa pessoa que você mentalizou, ela tá pensando em 2 coisas, como eu disse anteriormente. Primeiro, ela tá pensando em desistir de você, porque pra ela essa situação é desconfortável demais, não dá pra ela continuar nessa situação, por mais que ela enxergue você, que aqui você tá vindo representada como uma cigana. Não é obrigatório você ser mulher, né? Mas pode ser que você tenha uma energia feminina muito forte. Tanto que saiu a cigana aqui do tarô. Do baralho, na verdade, né? Então, essa pessoa tá dividida entre 2 escolhas. Provavelmente entre você e outra pessoa, pelo que eu tô sentindo aqui. E essa pessoa, ela, infelizmente, se você for a pessoa que ela tá hoje em dia, rapaz, eu tô sentindo ele tirar mais cartas. Eu vou tirar mais umas cartas pra poder clarificar esse caixão, tá? Não sei se vai sair uma, se vai sair 2, vamos ver. Vou segurar essa daqui. Essa daqui, ó. No fundo, a raposa. Rapaz, esse jogo aqui ele tá um pouquinho complicado, viu? Ele tá assim... ainda tá com as lacunas, mas acho que a gente vai preencher ao longo da tiragem, tá? Eu acho que eu vou fazer o seguinte nessa leitura. Tô sentindo de ir mais a fundo. Não sei porquê. Porque realmente essa questão tá sendo muito complexa pra conseguir explicar. Pelo que eu tô entendendo aqui, é uma situação de dualidade, certo? Essa dualidade tem a ver com um caminho que parece ser mais fácil, um caminho que parece ser mais difícil. Então, o pensamento dessa pessoa, ela tá analisando de forma bem crítica e principalmente pensando, entendi agora, não preciso realmente tirar mais cartas, não. Eu tava vendo aqui as coisas na minha cabeça, mas eu não tava sabendo como explicar. Mas essa pessoa, principalmente, ela tá sendo tentada pela questão financeira. A questão financeira, ela tá sendo muito
importante na cabeça dela nesse momento. Então ela tá pensando muito pela questão de gastos, de perdas, de valores. Então, nesse momento, como é que tá a cabeça dessa pessoa? Bom, por mais que... Algumas situações são as seguintes, né? Por mais que eu ame, por mais que eu goste, que a gente não viu os sentimentos, mas vamos dizer assim, por mais que eu tenha sentimentos bons por essa pessoa, talvez eu não esteja pronto nesse momento pra entrar nisso, porque eu não tenho condições financeiras, porque eu tô com a vida financeira muito bagunçada, precisando organizar. E aí me parece que se ela optar por escolher por esse caminho de cá, nesse lado ao lado esquerdo, me mostra que ela tem toda uma insegurança envolvida, questões de ciúme, como eu falei, questões de insegurança financeira também. É uma pessoa que ela tá muito insegura em relação a uma dessas escolhas, por conta dessas questões. E de outro lado, ela acha que se ela seguir um caminho diferente, ela vai ter mais sorte e que a vida financeira ela também vai prosperar mais. No caso, ela está procurando iluminar melhor essa segunda opção. Ela está tentando pensar de forma mais clara nessa segunda opção dela, para ela entender realmente o que ela quer. Porque, pelo que parece aqui, ela está muito indecisa, ela está muito em dúvida, de fato, do que é melhor para ela nesse momento. Então, aqui não mostra uma pessoa muito... Sendo bem sincera com vocês, não mostra uma pessoa muito sentimental, muito emocional. Ou, pelo menos nesse momento aqui, dos pensamentos dela, ela não estava muito levando pelo lado da emoção. Ela estava pensando mais em questão de recurso, pensando em questão de condição financeira, pensando em questão de... na vida profissional dela, como que ela pode se resolver. Ela não tá muito com você no pensamento, não. Você tá vindo, sim, às vezes no pensamento dela, mas aí ela já muda o pensamento e pensa nas prioridades financeiras dela. Eu acredito que essa pessoa seja uma pessoa ali do signo de Capricórnio ou do signo de Virgem, que é um signo que gosta muito de trabalhar, que é muito apegada ao trabalho. Então, no pensamento dela agora é trabalhar, trabalhar e trabalhar, pra conseguir ter sorte e talvez estar ao seu lado. Ou então, continuar a vida dela sozinha, né? Ela tá estudando ainda o que ela realmente quer. Pelo que parece aqui, ela não sabe o que ela quer e ela tá tentando encontrar essa resposta, mas sempre ponderando por essa questão financeira, inicialmente, tá? E ela tá tentando ser cautelosa com você. Talvez ela esteja mais na dela, talvez ela esteja mais silenciosa. E pra algumas pessoas aqui é porque rolou alguma questão de ciúme, realmente. Pra outra é por causa de questões de insegurança, sabe? Não porque ela teve ciúme, mas porque ela tá se sentindo insegura mesmo. Então ela tá escolhendo se manter mais na dela, tá escolhendo se manter mais sozinha. Mas aqui mostra que ela tá realmente pensando pelo lado racional, tentando entender o emocional, entendesse? Mas ela não tá conseguindo ter uma clareza muito grande, não. Ela tá tendo muita dificuldade dela mesma se entender. Talvez por isso que eu tenha tido esse problema aqui pra desvendar a cabeça dessa pessoa. Esse segundo grupo, ele parece estar um pouquinho mais complexo, né? Do que o primeiro. Vamos entender agora os sentimentos dessa pessoa, tá? Porque na parte dos pensamentos não tem muito questão emocional envolvida, mas vamos ver se na parte dos sentimentos tem, né? Tô sentindo de tirar com esse tarô a nossa nova aquisição, que é o tarô... esqueci até o nome, mas tá aqui atrás, o tarô rei, né? Que foi a nossa nova aquisição. E por isso que é importante as contribuições de vocês, gente. Que vocês entrem aí no canal pra curtir, pra comentar, compartilhar com quem você achar que tá vivendo essa situação, entendeu? E isso ajuda também o YouTube a apontar esse vídeo pra outras pessoas. E logo logo a gente vai estar com uma quantidade maior de inscritos, pra eu poder estar comprando mais materiais, pra eu poder estar investindo mais no canal. Enfim, e as energias aqui do baralho. Vamos cortar. Ficou. Vamos começar a embaralhar. E agora, por favor, tarô, me responda quais são os sentimentos que essa pessoa do grupo número 2 sente em relação a essa pessoa que trouxe aqui a questão. Deixa eu reformular a pergunta, que acho que ficou um pouco confusa. Responda, por favor, tarô, quais são os sentimentos que a pessoa que o nosso grupo número 2 trouxe aqui tem por ela, tá bom? Vamos entender. Quais são os sentimentos, tarô, por favor? Quase que pula, sentir. Mas se for pra pular, ela pula, independente do quantas vezes a gente embaralha, né? Não... caíram muitas, eu não considero, tá? Não levem em consideração o fato das cartas estarem assim viradas pra cima, porque eu só considero quando ela pula ou quando ela vira no baralho, tá? Então não importa se vocês estão vendo quais cartas são. Essa é a minha forma de embaralhar, entendeu? Eu tenho costume desde sempre de embaralhar dessa forma. Então, alguns tarólogos eles embaralham assim, né? Assim. Mas eu gosto de embaralhar assim. Então vamos lá. Sentimentos dessa pessoa do grupinho número 2
Rapaz, tá se repetindo as mesmas cartas. Será que o pensamento e sentimento dessa pessoa em relação a você são iguais? Ela não tá se permitindo, assim, se abrir tanto emocionalmente, será? Vamos entender. O que vem aqui embaixo desse urso, tarô? Não vou considerar, tá bom? Vamos lá. Uma carta pra clarificar, ou duas até. Esse urso aqui, tarô, por favor, pra gente entender os sentimentos dessa pessoa. Ai, gente. Essa pessoa é muito medrosa. Muito medrosa. Quais são os sentimentos, por favor, dessa pessoa? Ó, gente, virou uma aqui, eu não tinha visto, né? Viraram duas. E eu vou considerar elas duas, beleza? Vamos encerrar por aqui. Vamos tentar entender agora essa situação. Ai, Jesus. Mas essa pessoa é uma pessoa muito medrosa, muito insegura. Ah, rapaz, olha lá. Os pensamentos e os sentimentos dela realmente estão muito conectados, né? E o sentimento dela também é um sentimento de muita indecisão. Como você pode ver aqui, ó. Tem dois caminhos, cara. Ela não sabe qual escolher. Essa pessoa, ela tá ponderando aí a história de vocês, comparando, tá? Tem muito essa sensação de comparação entre uma pessoa e outra, uma vida e outra. E, infelizmente, ela tá em dúvida. Ela não sabe ainda o que ela quer, porque os próprios sentimentos dela, ela tá escondendo dela. Ela não tá olhando pra esses sentimentos, porque se ela for olhar, ela vai entender que ela precisa ser fiel ao que ela sente, só que ela não sabe que ela sente. Infelizmente, ela tá perdida. E por isso ela sente vontade de quê? De fugir, de cortar você, de se afastar de você, de se proteger de você. Ela se sente totalmente vulnerável, porque ela tá dividida assim. Então ela não sabe se ela deve se abrir, qual o caminho que ela deve trilhar, entendeu? Vamos entender um pouco melhor, um pouco mais, né? Sobre os sentimentos, sobre o que essa pessoa tá sentindo, por favor. Tirar aqui com esses cartõezinhos. Eu quero saber quais sentimentos mais que essa pessoa ela queria compartilhar, que ela tá sentindo. Aqui. Eu sinto que fui covarde. Olha, rapaz, o que foi que essa pessoa fez, hein? Peraí, deixa eu continuar baralhando um pouco mais. Se for pra sair, sai, né? Vamos ver. Rapaz, agora esse sinto que fui covarde. Isso aqui tá óbvio, né? Que a pessoa não consegue nem se decidir no que quer, rapaz. Oh, meu Deus. Oh, panterinha. Vamos tentar entender mais a cabeça desse cidadão. Sentimentos, por favor. Nunca ia virar, porque eu tava com as pernas cruzadas. Ó. Sinto que eu estou desamparado. Por que essa pessoa tá se sentindo assim, rapaz? Meu Deus, bichinho. Bichinho desse bichinho. Eu tô com pena dele, não sei porquê. Desse ser humano aqui do grupo 2. Sinto que estou desesperado. Nem parece. Desculpa, gente, eu tô rindo pra quebrar o clima, que o bichinho, ele tem esse ar de coitadinho, né? E vítima de, oh, meu Deus, é tão difícil. Mais duas, eu quero mais duas, por favor. Estou me sentindo decepcionado. Mas isso aqui parece que ele tá falando que ele tá decepcionado com ele mesmo, tá? Por ele não ter decidido. Não é nada em relação a você, não. É problema dele. Ó, saiu 2. Sinto que estou vulnerável. É o que a gente já tinha falado antes, né? E sinto-me desapontado. Pera aí um momento. Oi, mamãe. Rapaz. Meu Deus do céu. O que tá acontecendo na cabeça desse ser humano, hein? Por que ele tá ficando? Eu senti de tirar com outro material que eu não tirei no outro grupo, que é esse daqui, ó. Que são cartõezinhos também, mas eles falam mais dos comportamentos da pessoa. Eu tô sentindo de tirar junto aqui com os sentimentos, porque eu acho que vai dar pra entender muito do comportamento dele por causa das coisas que ele tá sentindo, tá? Vamos ver? Então, quais são esses comportamentos que essa pessoa tá tendo, esse grupo número 2, por conta dessa situação de dúvida, de incerteza, de desespero, de desamparo, bichinho. Ele tá sentindo tudo de ruim, gente, tudo de ruim. Porque eu não sei se ele errou com você. Eu acho que em alguns casos aqui, esse sinto que fui covarde é porque ele fez alguma coisa errada com você e ele tá sentindo que ele deveria ter agido de uma maneira diferente, sabe? E por isso que hoje em dia ele tá em dúvida, tipo, de insistir ou não. Pra outras pessoas não, pra outras pessoas é outra situação aqui que a gente ainda vai entender. Você tá fazendo, então, toda essa situação com que ele durma pouco, né? O que mais ele tá fazendo pra tentar entender ele mesmo? Porque, pelo visto, ó... Ai. Ele tenta dormir, aí quando ele tenta dormir, ele não consegue dormir, né? Dorme pouco.
Aí ele vai e tenta fazer alguma coisa pra distrair ele. Para algumas pessoas, olha aqui um alerta, preste atenção. Para algumas pessoas aqui, essas coisas que fazem ele se sentir bem e se distrair não são coisas positivas, não são coisas boas. São coisas... Eu não posso usar essas palavras aqui, infelizmente, né? Mas assim, são coisas assim, sabe lá aquele site e tal, que só entra X, alguma coisa e tal, pronto, aquele site lá, ele tá indo lá pra tentar ficar bem, pra poder esquecer dos problemas, entendeu? Ou também algumas atitudes... Oh, menino, isso ninguém tinha visto. Ou também, às vezes, ele tá dormindo demais. Aí ele fica nessa, dorme pouco, dorme muito, dorme pouco. Não se mexe não, criatura. Por isso que tá tão preocupado com a vida material. Por isso que tá tão preocupado com questão financeira. Porque não vai trabalhar, né? O bicho tá desempregado, não vai atrás de emprego, não vai atrás de crescer. Aí, ó, ele se recusa o quê? A receber a ajuda das outras pessoas, o apoio das outras pessoas. Ele não quer, ele quer sofrer, ficar ali, ai, porque tá tão difícil, porque se lamentando, ali os muros das lamentações, enfim. Ai, gente, não sei porque me deu só uma coisinha no coração, esse indivíduo aqui, ele tem aquela síndrome de coitadinho, né? Não julgando, porque aquela pessoa tem o seu temperamento, né? Pessoas melancólicas geralmente são assim. Eles são muito sofridos. Processam as coisas de uma maneira, meu Deus. E tudo passa pelo lado emocional. Sendo que aí por isso que eu acho que essa pessoa tá se controlando, sabia? De não pensar tanto em questão emocional. Ela prefere dormir ou prefere fazer qualquer coisa pra se distrair do que ficar pensando o que ela sente por você. Oh, meu Deus. Aí também fica complicado a gente querer saber nas cartas, porque infelizmente, se nem a pessoa sabe o que a pessoa sente, como é que as cartas vai saber, né? Vamos entender agora quais são as atitudes que essa pessoa vai tomar em relação a você. Eu vou tirar com esse aqui também, tá? Quais são as atitudes que esse ser de luz, esse ser amado, vai tomar em relação ao meu grupo número 2? Vamos estabelecer um prazo de 7 dias para ele tomar. Dentro de 7 dias, quais são as energias? Vamos lá, tarô, entender? Quais são as energias que esse ser de luz, ser amado do grupo número 2, vai estar tomando em relação a ele ou a ela, a essa pessoa? Não. Por uma bagunça aqui, deixa eu arrumar. Vou considerar, sim, essa daqui de baixo. E essa daqui eu tô sentindo descartar. Então descarta ali. Só pra tirar a dúvida, era criança. Se for pra ela cair, ela vai cair de novo. Vamos lá. Quais são as atitudes? Quais as intenções das atitudes desse ser amado do nosso grupo número 2 tem para tomar em relação ao meu grupinho número 2? Vou deixar essas duas aqui. Eu quero mais 3 cartas, por favor. 3 cartas. Uma. Mais 2, por favor, tarô, pra gente entender as atitudes e poder trazer o direcionamento do nosso grupinho número 2. Mais 2 cartas. Virou alguma aqui? Eu senti que ia virar, menino, não virou. Mas vamos lá. Já saiu assim. Menino! De novo, rapaz, é só repetência aqui. As mesmas cartas, a mesma coluna. Ó, não trago boas notícias. Sinto muito, entendeu? Não trago boas notícias. Por quê? Justamente essa dúvida dele, eu vou até botar essa daqui aqui, essa daqui aqui, faz com que ele não enxergue as coisas como elas realmente são. Ele tá criando obstáculos, tá dificultando as coisas de fluírem. Isso por quê? Não apenas questão de insegurança, como a gente viu antes, mas em questão de que ele realmente não sabe o que ele quer. Por isso que ele fica botando obstáculos, por isso que ele fica botando empecilhos. Embora ele tenha uma parte dele querendo agir de forma positiva, de mandar um sinal de que é isso que ele quer, encontrar você, ou sei lá, alguma coisa relacionada à sua amizade e tal, parece que ele tá na dúvida se ele vai ao seu encontro ou não. Mas a sensação que eu tenho é que não, tá? Eu vou até ver aqui no fundo, ó. Não, ele não vai. Ele vai ficar todo bonito, todo enfeitado, esperando que você se mexa, que você decida, que você resolva. E, infelizmente, esse tipo de atitude demonstra que ele não tem muita responsabilidade afetiva, tá? Com as pessoas que ele se envolve. Preciso falar. Não vou estar querendo falar as coisas só pra agradar vocês, não. Ai, gente. No primeiro grupo já não foi uma leitura assim tão positiva. Aqui nesse segundo grupo também não tá sendo, mas esse canal aqui não é pra estar agradando ninguém, não. Pra estar falando só coisa boa pra gente ouvir. Eu falo o que o tarô me mostrar. E o que o tarô tá me mostrando aqui, que infelizmente, ó. Aqui, ó, a criança. Ele é essa criança aqui, tá? Ele não tem maturidade emocional nenhuma. Aí ele fica esperando que as bênçãos caiam do céu. A imaginação dele é muito ampla,
entendeu? Aí ele fica nesse mundo aí, o fantástico mundo de Bob, ó, fantasiando, tal, ai, porque eu queria tanto fazer acontecer, pipipipopopó. Aí ele vai lá, não, porque tô carregando tanta coisa e tal, ai, mas seria tão bom porque eu sei que só depende de mim. E fica nessa coisa, entendeu? Então, ele vai ter um encontro com a espiritualidade, com o eu superior, com Deus, com quem você acredite. Ele vai se encontrar pra poder ter uma conversa séria sobre essa situação que vocês estão vivendo, né? Porque a iluminação, ela precisa vir sobre essa questão. Para ele poder se firmar, ele precisa realmente iluminar-se. Ele precisa realmente abrir os olhos para o que ele quer. E ao mesmo tempo que ele quer um compromisso, ó, ele também quer ficar sozinho, meu amigo. Aí ele não sabe se te corta, se vai pra tua casa. Não sabe, tá? Então, em relação às próximas atitudes dele, é continuar do jeito que tá. Não vai mudar nada, não vai se movimentar. Pelo menos não nesses 7 dias. Parece que ele vai continuar pensando pra tentar entender melhor os próprios sentimentos. Mas infelizmente eu te digo, esse cara ou essa mulher é muito indecisa sobre o que realmente quer. Aí fica difícil de ler uma pessoa assim, né, meus amigos? Mas enfim, é isso, é tudo que eu tenho pra você agora nesse momento, do grupinho número 2. Se você quiser, por acaso, saber mais sobre essa história, ou sobre qualquer outra história também que você tenha curiosidade, você pode estar entrando em contato comigo através deste e-mail que está aparecendo na tela pra você. Eu peço pra você que você curta esse vídeo, compartilhe com quem você achar que está vivendo essa situação e precisa ouvir sobre essa situação. E também peço a você, por favor, que você comente aí embaixo o que você queria ver aqui no canal, pra gente estar trazendo pra você, tá certo? Eu peço também a você que, se puder, ative o sininho pra você receber os vídeos assim que eu postar, ser notificado pelo YouTube. E também que você hype esse vídeo, pra que ele apareça pra mais pessoas e que a mensagem que precisa ser entregue alcance elas, tudo bem? Então, eu peço desculpa se aqui você não encontrou as respostas que você procurava. Se você quiser complementar com outra opção também, pode complementar. Nesse vídeo teremos 4 opções, por isso o vídeo está mais longo. Mas é isso, tá? Eu espero ter ajudado você. Se você veio só atrás de uma confirmação, a confirmação já tá dada. O bichinho não tá decidido, o bichinho ainda tá indeciso, sem saber o que quer. E se você não tem mais paciência, meu amor, eu digo pra você, ó, bota teu cavalo pra andar. Fica esperando por ele não, porque se for depender da espera dele, não sai do lugar. O bicho é lento, rapaz. Por isso que eu acho que é uma coisa ali, ou Capricórnio, ou Virgem. Esses signos assim, eles são muito analíticos. Eles ficam analisando e não tomam decisão nenhuma. Então, se você não tiver mais paciência, meu conselho pra você, vá viver sua vida. E se por acaso depois, no futuro, ele quiser lhe procurar, ele quiser alguma coisa com você, se é uma questão de afastamento aqui, né? Essa é uma coisa que eu não comentei. Se for uma questão de afastamento, minha filha, meu filho, e que ele não tá falando com você, e você tá na dúvida, será que essa pessoa ainda pensa em mim? O que essa pessoa ainda sente? Não perca seu tempo. Não perca seu tempo, porque esse aqui, ele gosta de se fazer de vítima, tá? E aí, fica ao seu critério se você ainda dá chance ou não pra esse cidadão. Não vou dizer a você o que é pra você fazer, o que você deve deixar de fazer. Mas eu desejo que você tenha boa sorte pra resolver essa questão. E muito obrigada por ter assistido esse vídeo, ok? Olá, galerinha do meu grupinho número 3, um grupinho azul, seja muito bem-vindo à leitura. E se você quiser mais detalhes sobre o material que estamos utilizando nessa leitura de agora, só volta lá na introdução do vídeo, tá? Peço que você se concentre nesse momento, descruze dedos, descruze as suas pernas, os seus braços. Fique à vontade para a energia fluir entre mim e você, tá? Esvazie seu pensamento, se concentre apenas no momento presente, sem guardar mágoas, sem guardar rancores, enfim. Eu já estou pronta para começar. Se você ainda não tiver, faça sua respiração até que você esteja conectado para que a leitura ocorra de maneira melhor, ok? Vou começar a escolher esse grupinho número 3 com o nosso baralho cigano, da Cigana Esmeralda, tá? Vou estar aqui dando uma limpada na energia do baralho. Eu peço que você, por favor, se concentre, mesmo sendo uma leitura coletiva. É importante que você mantenha uma boa conexão comigo, para que os recados consigam chegar até você, tá? Se o recado não for seu, peço que você jogue pro universo, porque pode ser do seu colega, tá bom? E como é uma leitura coletiva, são vários temas que podem surgir aqui na mesa, várias situações diferentes. Então eu peço que você use a sua intuição e apenas ouça aqueles recados que forem direcionados totalmente para você, tá bom? Explicado isso, se você quiser leituras particulares, pode entrar em contato comigo através do e-mail que está aparecendo aí na tela. Também vou deixar na descrição do vídeo escrito direitinho.
Enfim, pronto pra começar, vamos lá. Primeira pergunta. Não vou considerar ainda porque não fiz a pergunta ao tarô, mas vamos lá. Por favor, tarô, me responda quais são os pensamentos que essa pessoa que o terceiro grupo mentalizou teve ultimamente em relação a ela. Todas essas pessoas envolvidas aí na questão, quais foram os últimos pensamentos, os pensamentos de hoje que essa pessoa teve em relação ao nosso grupo número 3. Bom, eu considero cartas que viram, sendo que aqui viraram muitas cartas, né? Então não vou estar considerando. Se por acaso for pra sair, ela cai de novo, tá? Mas eu só considero quando a carta pula. Geralmente eu embaralho com o olho fechado, tá? Ó, por exemplo, essa pulou. Geralmente eu embaralho com o olho fechado, então não importa se você esteja vendo as imagens aqui, porque eu só considero as cartas que ela pula do tarô. Ó, mais uma vez viraram muitas, então eu não considero, tá? Só considero quando vira uma só. Ou quando você cair um grupo, mas se cair assim, de costas. Quando cair de frente, eu não costumo considerar. Mas geralmente as cartas elas voam do tarô, ou elas viram, enfim. Minhas leituras são intuitivas. Então eu costumo também seguir muito a minha intuição, tá? Pronto. Tenho 3 cartas aqui, eu sinto que é o suficiente. Muito obrigada, tarô. A carta aqui de corte, vamos pra cá, foi essa daqui, tá? Bom, gente, vamos virar primeiro pra gente entender essa situação, né? Eu tô vendo aqui pelo cenário que provavelmente você está afastado, né? Ou com distanciamento desse ser que você mentalizou aqui, seja homem ou mulher, adapte pra sua situação, tá? Mas os pensamentos dessa pessoa é que ela precisa se manter racional, tá? Ela precisa se manter com o pé no chão, ela precisa se manter fixo no que ela falou pra você que ela iria manter, tentando manter a palavra dela. Mas, ao mesmo tempo, ela também imagina como seria se ela fosse se comunicar com você. Acredito que essa leitura aqui vai falar mais situações realmente de afastamento, né? Coloca aí nos comentários se for realmente isso, tá? Grupo número 3, pra gente ter a confirmação. É muito importante a gente saber. Mas, ao que me mostra aqui, essa pessoa ela tá mais reclusa no canto dela, não tá se comunicando tanto com você. Caso essa pessoa não esteja sem comunicação total, tá falando pouco com você ultimamente, né? Tá mais na dela, não tá mais tão... Você não tá se sentindo mais tão conectada a essa pessoa. Talvez até por isso que você veio aqui, pra encontrar respostas, né? Mas os pensamentos que essa pessoa tem são de tentar ser moralmente correto, tá? Provavelmente tem questões de moralidade aqui, de casais homoafetivos, e essa pessoa ela tá relutando, tá? Em relação a esse relacionamento por questões de morais, do que as pessoas podem pensar dela por estar se envolvendo com você, ou pode achar que ela precisa esconder isso que ela sente, que não é bom ela mostrar, mas geralmente à noite, principalmente, ela imagina bastante vocês juntos, vocês tendo uma conversa, vocês mais próximos intimamente, digamos assim. E imagina também que você, na verdade, ela pensa, né? Ela não imagina, isso ela pensa que você traz luz, assim, pra ela, mas que nesse momento é melhor ela ficar no canto dela, sabe? Um sinal de stop, de parar. Talvez tenha ocorrido algo entre vocês que ativou certos gatilhos nessa pessoa, então ela prefere manter apenas no campo mental o que ela sente por você. Ela não tá trazendo tanto pra o campo físico, não é? É isso que eu sinto nesse momento, e os pensamentos dela são de, por enquanto, manter assim. A gente vai ver no final, né, nas atitudes, nas intenções dessa pessoa, mas o pensamento dela diz pra ela se manter na dela, se manter mais quieta. Ela tá guardando muita coisa relacionada ao passado, que está incomodando os pensamentos dela. E eu não sinto que envolva, assim, uma questão de traição, nem nada disso. É mais uma questão de moralidade mesmo. Não sei se o relacionamento de vocês é um relacionamento secreto, se por acaso envolve questões de triângulo, mas ela não tem intenção nesse momento de seguir o impulso dela. Ela tá agindo de maneira bem racional, tá? E pelo que eu tô vendo aqui, realmente, se for em questão de triângulo, ela tá prezando pelo menos nesse momento pela família dela. Então ela tá escolhendo o quê? Ficar quieta lá na dela, né? Em questões de triângulo, é isso que eu sinto, né? Em questões de que não há triângulo, mas que há afastamento, essa pessoa planeja continuar afastada, certo? Bom, agora vamos entender um pouco dos sentimentos dessa pessoa, o que ela tá sentindo. Eu vou usar esse tarô agora, que é uma nova aquisição aqui do canal.
comprei para fazer leituras exclusivas aqui para vocês. Também vou começar a utilizar agora nas minhas leituras particulares. Mas é importante a contribuição de vocês aqui no canal, justamente para poder me ajudar a comprar materiais, né, pessoal? Pra gente poder estar utilizando aqui nas leituras, as velas, os incensos, os próprios tarôs e oráculos. Tudo isso aí ajuda a gente a ter uma melhor conexão com vocês, não é? Sim. Vamos cortar aqui e entender quais são os sentimentos, tá, tarô? Desse meu grupinho de número 3, meu grupinho azul. Quais são os sentimentos da pessoa mentalizada pelo meu grupo número 3 em relação a essa pessoa, tarô? Me mostre, por favor. Olha, pelo visto essa pessoa tá sentindo muita coisa, ela quer falar muita coisa aqui, ó. Eu não ia considerar essas, mas eu acho importante considerar. E vou fazer assim, dessa maneira, tá? Quais são os sentimentos? Tem muito sentimento, né? Quando a gente vai embaralhando, a gente já sente, né? Que é taróloga. Tem muita coisa que o baralho querendo falar. Tá, eu vou considerar mais essas 3 aqui. No final, eu acho que aqui é ele se comunicando com você. Tá? Essa pessoa se comunicando com você. Tá aparecendo aqui como cigano, né? Eu não vou enrolar muito não, já vou virar assim. Pelo que eu já senti em questão de pensamento, questão emocional, não tem muito o que falar. Essa pessoa tem sentimentos mais maduros por você, né? Mais profundos por você. E ao que me parece aqui, em relação ao que ela tá sentindo, tem esses 2 polos, tá? Primeiro, ele tá sentindo naquela posição de controle, de autocontrole dos próprios impulsos. Ele tá tentando ser estrategista, ter uma certa racionalidade na parte emocional, tá? Ele tá tentando ser um pouco mais racional, mas mesmo em questão de lidar com os próprios sentimentos. Porque tem esses 2 polos aqui. Eu vejo isso aqui como, provavelmente, em alguns casos, são 2 situações. Aqui eu acredito que eu tô falando com pessoas que estão realmente num triângulo. E aqui eu tô falando com a pessoa que tá me ouvindo, no caso, né? É a outra pessoa, né? A terceira pessoa envolvida na questão, a pessoa que chegou depois, quando essa pessoa trazida aqui como a leitura já tinha esse compromisso e você chegou depois. E alguns outros casos não, alguns outros casos realmente aconteceu aí algum desentendimento entre vocês, houve esse afastamento e as pessoas não estão se comunicando muito, né? Eu acredito que nessa pessoa tenha poucas pessoas que estão num relacionamento assim, monogâmico ou que estejam com um casal. Eu acredito que sejam pessoas mais afastadas aqui. No caso de um relacionamento que é um ex seu que você está trazendo, essa parte aqui é relacionada ao pensamento dele. Aqui já vem relacionado mais à questão do triângulo, né? É assim que eu tô sentindo essa leitura. Me confirmaram aqui. Mas veja, vamos lá para a primeira situação que eu vou trazer. Que a primeira situação é: a pessoa tá afastada de você. Não houve questão de triângulos amorosos, mas houve esse afastamento. Como que tá esses sentimentos? Bom, por mais que a pessoa esteja afastada de você, a pessoa sente muito por você. Essa aqui é a carta do coração, que vem falando assim no baralho cigano como uma carta de maior impacto emocional, né? Digamos assim. E aqui a gente também tem o As de Copas, que saiu no fundo do baralho. E quando essa carta de coração ela vem acompanhada assim de 2 cartas positivas, é reforçando ainda mais a questão do sentimento, né? A questão emocional, vindo ainda mais com o As de Copas, né? Mas essa pessoa ela tá se sentindo ali presa àquele sentimento inicial de vocês, de começo de história de vocês, sabe? Ela tá relembrando nas sensações aqueles primeiros sentimentos que vocês sentiram um pelo outro, que tá ali ainda guardado dentro dela. E tá muito nostálgica de se lembrar desses bons momentos que vocês tiveram, quando vocês saíam, quando vocês socializavam, quando vocês estavam por aí. Ela tá, assim, bem introspectiva, no sentido de passar de novo por aquelas sensações boas que vocês causavam um no outro, né? E ela sente saudade de você, sente saudade dos momentos que ela tinha com você. Esse sentimento de nostalgia trouxe para ela de volta as sensações que ela sentia quando ela estava do seu lado, né? Questão química, do que acontecia no corpo dela, do que acontecia no cérebro dela. Eu vejo assim essa pessoa se sentindo até um pouco entusiasmada quando ela percebe tudo que ela sente ainda por você, né? Por mais que ela não demonstre tanto, porque o que parece é que ela tem uma postura mais rígida, né?
que ela esconda mais a questão do coração dela, embora ela possa, em casos aqui de pessoas que ainda têm comunicação, mesmo estando em afastamento, né, que não estão tão distantes assim, que não acabaram há muito tempo, essas pessoas, elas estão, as pessoas com quem vocês fizeram essa conexão, estão bem receptivas, né, a lembrar, a trazer a lembrança, e com essas lembranças sentir novamente aquela atração que ela sentia por você, tudo de bom que você causava nela, sabe? Ela tá mergulhando ali, se ela for no momento que ela para no dia dela, assim, que ela não tá trabalhando, que ela não tá estudando, que ela não tá fazendo nada, que ela não tá na academia, que ela tá só pensando, assim, sentindo, passando pelos sentimentos dela, né, que ela viveu no dia, assim, no final do dia. Ela não traz lembranças ruins de vocês, ela lembra de lembranças boas, então isso faz com que ela sinta coisas boas novamente, né, relacionado a vocês. Para outro grupo aqui, que é o grupo de triângulo amoroso, essa pessoa, por mais que ela ainda tenha lá no fundo, no fim do caminho ali, ela bota muitas coisas na frente de vocês, como eu disse, né, anteriormente, questão da família dela, como ela precisa moralmente parecer para a sociedade, ela lá no final ainda guarda um pouco de sentimento, que ela se apega, ainda tem aquele apego, né, como se fosse aqui esse rato aqui, e o sentimento dela, que ela ainda sente, fosse esse queijo na mão dele, né? Que é assim, né? Figurativamente falando, comparando essa situação, como se a pessoa estivesse lá escondendo lá no fundo o que ela sente, mas que ela ainda estivesse apegada ao que ela sente por você, mas que ela tá se afastando cada vez mais, sabe? Desse sentimento por conta dessa obrigação que ela tem, dessa responsabilidade que ela tem, né? Talvez ela seja o mantedor da casa, que tem questões financeiras envolvidas, e isso faz com que ela tire logo do sentimento dela aquele sentimento de posse, aquele sentimento de apego que ela tinha, e se esfrie em relação ao que ela sentia, né? E queira então agir de forma estratégica para não deixar transparecer tanto esse sentimento que ela tem, sabe? Mas em relação a questões práticas do dia a dia, ela não tem pensado tanto nos sentimentos, não tem se permitido sentir tanto o que ela sente por você. Ela tá tentando realmente esfriar, sabe? Talvez fazer o certo. Talvez se vocês estiverem afastados, ela decidiu, né, ficar com a família dela, e isso tá fazendo com que a pessoa tente esfriar o que ela sente por você, tá? Infelizmente, não tem perspectiva aqui pra mim de alguém que tá tão apaixonada assim, aquela paixão já passou. Esses cartõezinhos aqui, como eu expliquei no começo do vídeo, é pra clarificar um pouco mais em relação a como essa pessoa tá se sentindo, tá? Realmente, se você for uma pessoa que tem compromisso, que tá tudo bem com seu relacionamento, eu acredito que essa leitura não seja pra você, tá? Mas vamos responder primeiro, em cima, questões de triângulo, o que essa pessoa tá sentindo. Essa pessoa não tá muito aberta a falar dos sentimentos, realmente, para pessoas em questão de triângulo. Vem um nó na minha garganta, um aperto, assim, sabe? Como se a pessoa estivesse travando dentro dela, guardando pra ela. Mas a gente vai descobrir, porque a gente é assim. Vamos lá, minha panterinha, se conecta aí, tá? Por favor. Pra gente entender como é que essa pessoa tá se sentindo, por favor. Como que essa pessoa tá se sentindo em relação ao grupinho número 3, situações de triângulo. Gente, olha o tanto que caiu aqui. Essa pessoa tá escondendo mesmo, né, rapaz? Mas, ó, vamos tirar só mais uma, por favor? Uma só, tá? Pra gente entender melhor como essa pessoa tá se sentindo em relação ao grupo número 3, por favor. Tá bom, tudo bem, pode ser 2. E aqui embaixo, distancia pra mim, antes de eu tirar essas daqui. Tô sentindo tirar dessas daqui também, pra ele me dizer o que ele tá fazendo, se ele tá se sentindo assim, como que ele tá agindo por causa desses sentimentos, tá? Quais atitudes que ele tá tomando, porque ele tá se sentindo assim. Vou puxar já um pouco das atitudes. Aqui. E mais uma, por favor. Isso aqui serve até de confirmação, né? Para as pessoas, porque aí vocês vão cruzar com as atitudes dele, mas é como se fosse uma justificativa, tipo, eu tô me sentindo assim, por isso que eu tô agindo assim. Não dá pra ver, né? Acho que agora dá. Vamos entender como esse ser humano tá? Eu sinto que estou desesperado, com medo do futuro, revoltado e angustiado. Isso faz com que ele não saia de casa e só queira estar perto das pessoas que ele sabe que apoia ele. Provavelmente, questão de revolta aqui, né? Eu sinto que é por causa de questões de você que tá aqui me ouvindo,
não quis mais se manter nessa situação de indecisão dele, né? Se ficava com você, se ficava com a outra pessoa, e decidiu dizer pra ele, ó, ou vai ou racha. E aí ele disse, então, vou ficar com a minha família. E se revoltou porque você tomou essa atitude, né? Achou que poderia levar você em banho-maria há muito tempo. E você decidiu chegar lá e dizer a ele que não vai ser assim. Sendo que ao mesmo tempo que ele tá com raiva, ele tá com medo, né? De você realmente encontrar outra pessoa, que pode ser que tenha aparecido recentemente, e outra pessoa interessante também no seu caminho. E por você estar preso nessa situação, né, com ele, por mais que você quisesse estar com ele, mas você não vê ele agindo da forma como você gostaria. Então você chegou nele e disse, não quero mais estar vivendo nessa situação. E aí ele se sente com raiva de você não aceitar mais, triste, né, por não poder mais ter você como ele achava que poderia, com medo de no futuro você arrumar realmente alguém e esquecer dele. E isso gera desespero nele. Ele fica se sentindo desesperado quando ele imagina você com outra pessoa. Mas aí o que ele tá fazendo pra ele evitar se voltar pra você, correr pra você, procurar você? Ele não sai de casa, ele evita sair de casa, tenta ficar lá com a família dele e tal. Até porque ele sabe que a pessoa que tem lá do lado dele vai servir pra alimentar o ego dele, vai servir pra alimentar a autoestima dele. Então ele fica lá pra poder se sentir melhor, né? Então vamos entender quais as atitudes também que esse ser humano vai tomar em relação a você, tá? Fiz meus 2 grupinhos aqui, meus subgrupos no grupo 3. Quais são as atitudes, por favor? Me falem quais são as atitudes em 7 dias, tá? Vou considerar aqui em cima. Eu vou fazer assim, gente, eu tô sentindo assim. Aqui em cima é dessas pessoas do triângulo e embaixo vai ser das pessoas que não tem questão do triângulo envolvido, tá? Quais são as atitudes dentro de 7 dias que esse meu grupinho número 3 ele vai tomar? Eu quero só 1 ou 2 cartas, por favor. Caíram muitas aqui, gente. Ele tá enlouquecendo, esse ser humano aqui. A situação do triângulo. Ele tá achando que você tá em outra já, que já tem outro aí na sua porta. Tá com medo, né? Então ele tá... Nem ele sabe como é que ele vai agir. Mas vamos lá, Tarô. Uma previsão, por favor, das atitudes. Oi, gente. Eu vou considerar só essas daqui, tá? Essas 2. E essas aqui que caíram assim, não vou considerar, beleza? Por favor, agora essa outra situação envolvendo aqui, eu vou tirar até mais tarô, com esse baralho, na verdade, diferente. As atitudes desse ser amado, envolvido nas questões que não envolvem triângulo, das pessoas do nosso grupo número 3, a atitude desse ser humano, desse ser amado, dentro de 7 dias, por favor. Dentro de 7 dias, qual é a previsão? Essa. 7 dias para a previsão. Será que essa vai virar? Ela tá querendo sair, eu tô sentindo isso. Caixa do caixão. A carta do caixão, rapaz. Tá querendo sair, mas vamos lá. Atitudes do ser amado envolvido aqui na questão do grupinho número 3. São as atitudes das pessoas que não estão envolvidas em triângulos. Por favor, baralho. Dê 1 ou 2 cartas. A galera daqui tá ansiosa, né? Tá atrapalhando um pouco na energia. Eu já vou virar a carta, gente. Quero saber assim. Vou deixar essas 2 aqui. No fundo do coração. E aqui no fundo, a lua. Vamos lá entender aqui primeiro, tá? A primeira situação é amor. Como ele tá se sentindo assim, com medo de tudo, tal, tá ali observando, né? Ele vai continuar dessa maneira, sem querer abrir mão de você. Se por acaso ele vê que você tá saindo com outra pessoa, pode ser, em alguns casos, que ele vá atrás de te dizer, te demonstrar que tá com ciúme, tá? Essa carta aqui é ele mostrando toda a virilidade dele como homem. É questão de disputa mesmo do ego dele, tá? Se você realmente tomar essa atitude, ele vai ficar com ciúme. Ele aqui não diz claramente se ele vai te procurar. Deixa eu ver nessas outras 2 pra gente ver. Ele vai pedir, ele não planeja, né, pelo menos, te procurar nesse momento, mas ele vai pedir
ao universo, pedir a Deus, pedir para que tenha sorte de te encontrar de alguma maneira, seja de forma aleatória ou se vocês dois trabalham juntos e, sei lá, vocês estão em setores separados, ele vai pedir para que tenha esse momento, né? Pedir ao universo para que tenha esse momento, que vocês dois se encontrem, mas ele não vai demonstrar nenhum tipo de fraqueza na sua frente. Ele vai tentar demonstrar que tá tudo bem para ele, que tá superado, ele vai esconder, né, a real sensação, o real sentimento que ele tá sentindo, caso você vá tomar essa atitude de se relacionar com outra pessoa. Agora, para você que não tem outra pessoa em vista, mas que é em caso de triângulo, e vai estar se cuidando, e vai estar se amando mais, né, vai estar colocando a autoestima pra cima, você, dentro desses 7 dias, estiver mais com autocuidado, pode ter certeza que ele vai ficar com ciúme de você estar se cuidando, de você estar se vestindo melhor. Se você não se maquiar, vai começar a se maquiar, ele vai perceber. Ele vai perceber que você tá se cuidando, né? Cuidando da sua autoestima. Então ele vai ficar morrendo de ciúme. Morrendo de medo de te perder, tá? Morrendo de medo de você arrumar outra pessoa, de aparecer outra pessoa no seu caminho. Ele vai ficar achando, na verdade, que você já tem outra pessoa. Mas ele não vai demonstrar de maneira nenhuma que ele tá com medo, que ele tá pensando que você já tá superando ele. Não. Ele, na cabeça dele, você já tá superando ele. Que eu acredito assim também que você não superou. Eu acredito que você ainda tá no processo de superação. Mas ele não se sente preparado nem pra admitir isso pra ele mesmo. Então ele não vai tomar nenhuma atitude, tá? Não vai se movimentar. Pelo menos é a previsão. Como tava assim aquela dificuldade pra ler as cartas, pode ser até que dentro desse tempo ele decida tomar uma atitude diferente, né? Dentro desses 7 dias. Para algumas pessoas eu vejo alguém muito impulsivo, que não pensa muito, então pode ser que essa pessoa haja de acordo com o impulso, tá? Mas de planejar, não temos essa situação dele planejando agir, não. Ele vai tentar esperar por você agir. Mas no outro grupo aqui, vamos ver a situação que tá, de pessoas que não têm relacionamento, né? Bom, 2 situações. Em uma dessas situações, que assim, a pessoa, ela tá tentando seguir o coração, né? Aquelas pessoas que estão afastadas, eu vejo que ela vai procurar se comunicar com você. Quem tá afastado vai tentar se comunicar com você. Não aquelas pessoas que estão com distanciamento geográfico, tá, gente? As pessoas que não estão mais juntas, mas que ainda se comunicam, que não tá totalmente sem comunicação. Aquela pessoa, ela vai realmente, talvez, fazer uma avaliação, né, nos próximos 7 dias, na verdade, do que ela tá sentindo, como ela tá sentindo, né? E vai tentar se comunicar com você, falar com você sobre o compromisso que vocês tinham e que vocês perderam, né? Mas ela vai estar realmente pensando bastante. Ela está pensando, se planejando, né? Pra tomar essa atitude de chegar em você, conversar com você, se abrir pra você, dizer a você as coisas que precisam mudar para que ela esteja mais próxima de você. E reconhecer que, na verdade, tem algo a mais além ali na história de vocês, né? Que tem algo mais profundo do que ela mesma pensava. E começar a ver melhor as coisas entre vocês. Agora, para outras pessoas aqui que estão sem se falar ou que estão afastadas geograficamente, ela não vai se movimentar na sua direção, tá? Na verdade, ela vai estar se movimentando para a direção contrária. Ela vai tentar se afastar ainda mais de você, porque essa pessoa está se sentindo, nesse momento, na necessidade de se autoproteger, tá? Eu vou tentar entender um pouco mais sobre essas atitudes dela, tá? Ver se ela fala um pouco mais. Já entendi. Vou dar só mais um aqui. Só mais essa. E vou tirar mais 2 dessas. Se saírem 2 tá bom, se saírem 3 tá bom também. Pra entender mais das atitudes, tá? Quais atitudes que essa pessoa vai tomar, já que ela tá assim afastada geograficamente ou sem se falar, em relação ao grupo número 3. Né? Uma justificativa, por favor. Vou tirar essa daqui, ó. Pronto. Bom, pelo que eu tô entendendo, é que ela vai tentar
tentar justificar, né? Essa pessoa, ela tá naquele momento de baixa vibração. Então ela vai tentar reunir mais energias, sabe? Ela vai tentar controlar o impulso, se essa pessoa for impulsiva aqui, porque ela não quer mais estar se prendendo a esses sentimentos ruins, essas mágoas que ainda restaram. Ela quer caminhar, mas ela quer caminhar em outra direção. Ela quer caminhar em busca da renovação da própria autoestima, quer caminhar em busca da renovação de quem ela realmente é, de quem ela tá precisando lembrar que é, sabe? Essa sensação que eu tenho, que ela quer ter alegrias de novo na vida dela, que ela tá se sentindo muito com a energia parada. Então por isso que ela tá sempre se juntando perto dessas pessoas que ela sabe que apoia. Só que esse tipo de atitude de não se movimentar em relação a você faz com que ela tenha vontade de chorar, né? De botar esses sentimentos pra fora, mas não com você, não falando com você. Talvez ela possa até parecer tá bem, né? Tá se apresentando assim pra você, né? Ah, que eu tô muito bem e tal, que eu não quero falar com fulaninho. Mas isso talvez faça até com que ela haja de maneira assim, agressiva, se ela se dirigir a você pra tentar falar com você, que ela ainda guarda muita mágoa, né? Então ela prefere fazer o quê? Ficar nessa postura aqui, de lindo, maravilhoso, perfeito. Não preciso me comunicar com ela, não tenho nada pra falar com essa pessoa. E seguir lá o caminho dela no sentido oposto ao seu, tá? Infelizmente, se você queria saber se ela ia se comunicar com você, não tem previsão, pelo menos nos próximos 7 dias, que essa pessoa chegue pra se comunicar com você, tá bom, meu amor? Bom, eu espero que você tenha gostado dessa leitura. Se você gostou, deixa o seu like. Se você quiser saber mais detalhes sobre essa história de vocês dois, pode estar deixando também aí um e-mail pra mim, pra estar consultando a minha agenda de leituras particulares, né? Pra gente fazer uma leitura com mais detalhes, tá bom? E se você também estiver sentindo necessidade de saber de alguma coisa, de algum tema diferente aqui de leitura, você pode estar entrando nos comentários aí do vídeo e deixando a sua sugestão, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Então eu espero você na próxima, tá? Beijo, até mais. Até mais, amor. Olá, meu grupinho vermelho, meu grupinho número 4. Pois é, gente, esse vídeo, quando eu joguei aqui pra saber a quantidade de leituras que eu deveria fazer antes de começar o vídeo, né? Saíram 4 leituras, então por isso que esse vídeo ele foi mais longo, né? Eu peço a você que nesse momento se concentre aqui pra gente ter uma boa conexão da nossa energia, tá certo? Eu deixei explicado lá na introdução do vídeo em relação ao material que nós vamos estar utilizando aqui pra ler hoje. E inclusive eu queria mostrar pra vocês, como eu mostrei pros outros grupos também, né? Esse tarô novo que a gente adquiriu, que é o Tarô Rei. Ele é lindo, né, gente? Eu deixei uma foto da capinha dele lá no nosso canal aí, pra vocês verem o material que eu comprei, né? Esse tarô novo aqui. Por isso que é importante, gente, as contribuições de vocês aqui pro canal. Tudo que eu peço de contribuição de vocês não é financeiro, né? Apenas o seu like, o seu compartilhamento, se você achar que alguém tá passando por uma situação parecida com a que eu trazia aqui na mesa e você achar que essa pessoa precisa ouvir um pouco, né? De um conselho que a espiritualidade possa estar trazendo aqui pra gente, né? Então, eu peço que você compartilhe. Ou também, se você quiser ver algum tema aqui no canal, eu peço que você deixe aí nos comentários a sugestão de tema, né? Porque a gente sempre tem que estar alcançando mais pessoas para que a gente comece a monetizar o canal, consiga comprar mais materiais para estar trazendo aqui nas leituras. E não só material como baralho, ou tarôs, ou oráculos, mas também preciso estar comprando velas, preciso estar comprando incenso. Eu sempre deixo um incenso aceso antes das leituras para melhorar a nossa conexão. Então, se você achar que pode estar contribuindo dessa maneira, com um like, com um compartilhamento, com um comentário, eu agradeço, tá? Agora o YouTube também deu a opção de hypar os vídeos, né? Então, se você achar que esse canal aqui é legal, para que o YouTube possa estar divulgando o canal para mais pessoas, então eu peço que você compartilhe esse vídeo, faça aí a sinalização do sininho para poder estar recebendo sempre que a gente postar, tá? E não deixa também de se inscrever. Limpei aqui um pouco a energia com a nossa velinha de lavanda, né? Que ajuda também na nossa conexão, a nossa velinha linda, maravilhosa de lavanda.
aqui e vamos começar a leitura para entender quais os pensamentos, sentimentos e atitudes do ser amado trazido aqui na questão do nosso grupo número 4, nosso grupinho vermelho, né? Muito bonita essa garrafinha de glitter, né, gente? Enfim, sem mais delongas, estou prontíssima para começar a entender tudo desse caso. Aqui, rapaz, diferente dos outros grupinhos, eu sinto que a energia está mais leve. Acho que não são temas tão complicados. Nas 2 primeiras leituras, não teve, assim, uma resposta muito boa trazida pelo tarô, mas, gente, infelizmente eu não posso fazer nada, né? Eu sou uma mensageira. Não sou eu quem escrevo a história. Então, vamos entender quais são os pensamentos, né? Esse nosso grupinho 4. Os últimos pensamentos, os pensamentos que esse grupinho teve hoje em relação às pessoas aqui envolvidas. Minhas leituras são leituras intuitivas, não se preocupe de estar vendo assim as cartas, porque geralmente eu embaralho de olhos fechados e a carta aqui pular, assim como essa, ou que virar, quando eu embaralhar eu achar ela virada, tiro e entendo isso como uma mensagem, né? Decodifico aqui pra vocês. Então não se incomodem, essa é a minha maneira de tirar e fazer os jogos, tá? E mais uma vez lembrando que aqui o nosso objetivo são trazer respostas. Não é uma determinação de que é assim que vai acontecer, mas uma previsão das energias de como está favorável a acontecer, tá? Então, se por acaso você não se identificou com uma leitura no final, vai lá, assiste outro vídeo, tá? Como uma leitura coletiva. Pode ser que tenha mais de uma questão envolvida nas respostas, então adapte para a sua situação. E se você quiser uma leitura mais detalhada, apenas com a sua energia e a do ser envolvido, seja alguém da sua família, seja um cônjuge seu, qualquer pessoa que você queira saber, né? Com respostas aqui no tarô, para qualquer questão, faz aí, ó, o e-mail para mim, me envia e manda mensagem lá dizendo qual o tema, o seu nome, o nome da pessoa. O e-mail tá aí na tela que eu botei pra vocês agora e também tá lá na descrição do vídeo. Manda sua questão e a gente entra em contato com você para poder estar fazendo o agendamento da sua consulta de forma particular, tá bom? Então vamos lá, vamos entender. Pra mim tá ótima aqui a carta de corte. Cigano. Gente, essa leitura aqui, ela tá vindo bem parecida com o nosso grupinho número 3. Então, pode ser que você ou esteja vendo de forma contínua, né, a opção 3 e 4, que pode acontecer, né? Eu não vejo nenhum problema nisso. Se você achar que tem mais mensagens pra você e quiser ver mais do que uma opção no vídeo. Porque, como eu disse, como é uma leitura coletiva, às vezes tem um pouquinho da mensagem no monte e às vezes tem mais um pouquinho da mensagem no outro. Pega o que for pra você. O que não for, você joga pro universo, que é pro coleguinha, tá bom? Dito isso, eu vejo que aqui o pensamento dessa pessoa é um pensamento de conexão muito grande com você, porque ele pensa que você é a pessoa ideal pra ele, pensa que você é quem completa ele. Aqui temos o casal do baralho, o único casal que a gente tem aqui no baralho cigano é o cigano e a cigana, e eles dois aparecem aqui na mesa nessa questão, né? Então, assim, você é uma pessoa que na cabeça dele, quando ele pensa na questão de vocês, ele pensa o quanto vocês se parecem, o quanto vocês são complementares um ao outro, o quanto vocês são parceiros um do outro, né? Pensa muito na parceria de vocês. E também pensa que, por mais que tenha passado por momentos difíceis no relacionamento que vocês tiveram, ou que vocês estão iniciando agora e está sendo de uma maneira muito complicada, por mais que ele não veja como vai ser o final dessa história, essa história já é uma história que ele vê com muita beleza, com muita alegria, e que é realmente um desafio para ele, que motiva ele a mudar, que motiva ele a sair daquele local de estagnação, a deixar as coisas que ele precisa deixar para trás. Não que ele esteja se sentindo pronto para isso, porque eu vejo que ele tem até uma certa dúvida em como ele pode superar o passado, mas ele tá tentando, assim, se analisar, sabe, de uma maneira racional, em como que ele tem mudado dentro desse relacionamento de vocês, né? E se você é uma pessoa que tá começando o relacionamento agora, ele pensa que tem muitas dificuldades entre vocês, tem
muitos motivos para separar vocês, sabe? Coisas que dificultam a relação, a comunicação, a convivência. Mas, mesmo com todas essas coisas entre vocês, ele se sente muito conectado a você. Acredito que aqui tenha muita questão envolvida de trauma, sabe? De outros relacionamentos, que acaba fazendo com que a pessoa sinta a necessidade e até o costume de se fechar nos relacionamentos. Quando é alguém novo que a pessoa conhece, se sente assim com medo, né? E é assim que essa pessoa está se sentindo nesse momento, e ela tem pensado nesses acontecimentos do passado dela, que traumatizaram ela, deixaram ela de forma desacreditada até do amor, mas você está despertando nela a vontade de deixar esses traumas para trás, para tentar evoluir para algo que, na verdade, é uma evolução, meio que uma transformação, uma palavra melhor. Transformar a pessoa que ela é hoje para voltar a ser aquela pessoa que acreditava no amor, que acreditava que relacionamentos também podem dar certo, tá? Essa pessoa que você está trazendo aqui, ela tem realmente essa trava nos pensamentos, que acaba deixando ela muito confusa, mas ela tem tentado agir de maneira racional para que não se complique tanto as coisas, né? E não acabe atrapalhando as coisas. Ela tem esse sentimento nela que, na verdade, ela acaba atrapalhando muitas coisas pela maneira que ela resolve, pela maneira que ela é, que ela se mostra. Eu vou tirar com esse aqui também os sentimentos dessa pessoa em relação a você, tá bom? Como que essa pessoa ela vem se sentindo ultimamente em relação a você? Por favor, baralho, me responda a questão aqui do nosso grupo número 4 em relação aos sentimentos dessa pessoa. Como essa pessoa está se sentindo? O que essa pessoa está sentindo ultimamente em relação ao meu grupo número 4? Os últimos sentimentos. Como vem essa pessoa na cabeça? O que essa pessoa está sentindo? Mais duas. E aqui é ele falando, é ele explicando, mas eu quero saber quais são os sentimentos, tá? Por favor. Os tipos de sensações, de sentimentos que o nosso grupo número 4 trouxe aqui essas pessoas para a questão. E eu quero saber os sentimentos que tem um aí pelo outro. Ah, não, assim não, tá? Vamos entender melhor, com calma. Ok. São sentimentos para dois grupos aqui, né? Esse é para um grupo, esse é para outro grupo. Aqui tá numa evolução, mas eu vou botar assim, que acho que tá melhor para eu ver assim, ó. É uma evolução, ao mesmo tempo é um vai e vem, sei lá. Aí cresce, aí quase vai, aí para, aí mata. Que situação é essa complicada, hein? Grupo número 3. Aliás, grupo número 4. Aqui eu já vejo uma situação um pouco mais simples, né? Tá. Primeira situação. Vamos falar primeiro da primeira situação. O que é geral aqui? Todas as pessoas envolvidas nessa questão estão tentando trazer uma iluminação sobre os próprios sentimentos. Isso significa que ela não tá entendendo ainda muito bem, de forma geral, como ela se sente. Não tá conseguindo ter clareza ainda, então tá buscando ter uma clareza, tá bom? Mas, dividindo aqui agora. Para um lado, eu tenho um grupo de pessoas que ela sente vontade de ir até você, ela sente vontade de se comunicar com você, sente vontade de chegar e de maneira bem sorrateira assim mesmo, de jogar na lata, falar, olha, isso que eu sinto, isso, aquilo. Mas aí ela se sente com medo de perder a oportunidade que ela tem ainda pro futuro, por não estar tão claro para ela o que ela realmente sente. Então ela se guarda, ela se esconde, ela fecha a boca dela, deixa a boca dela fechada igual um túmulo. Olha o que saiu. Então ela tá pegando toda aquela vontade, todo aquele ímpeto e tá se controlando. Inclusive
até de saber melhor o que ela mesma sente. Ela tá se controlando para não dar vazão à parte emocional, porque ela entende os benefícios que você na vida dela traz. Então, por conta disso, ela faz o quê? Se ela tá se sentindo assim, vamos entender quais as atitudes que ela toma por causa desses sentimentos. Ela bebe, né? Como ela não sabe, bebe e ainda come pouco. Como ela não sabe o que fazer com esses sentimentos, então ela pega e enche a cara, toma todas. Aí quando ela faz isso, quando a pessoa come pouco e bebe, meu amigo, a pessoa, o lado emocional da pessoa fica em descontrole só, né? Eu até imagino o tipo de situação que pode acontecer por causa disso. Mas aí essa pessoa, ela tá passando por um perrengue, né? Tá passando por um momento difícil. A questão emocional dela, né? Ó, como eu disse, ela não sabe o que fazer, né? Como agir. Então ela se sente muito perdida. Aí ela bebe na intenção de ter essa coragem que falta nela, sabe? Dela fazer o que precisa ser feito. Aí, por que ela come pouco? Porque ela se sente como se a dor que ela tá sentindo nunca fosse passar. Não sei o que rolou entre vocês, tá, gente? Aqui não tá mostrando muito bem qual a situação que rolou entre vocês. Mas parece que não foi algo muito simples de lidar, sabe? Então isso tá fazendo com que a pessoa fique perdida emocionalmente. Ela não tá muito aberta a falar nesse momento aqui, pelo menos nesse jogo. Nesse momento, em relação aos sentimentos dela. Até porque ela não sabe como ela tá se sentindo, tá? Pra algumas pessoas é isso. Pra outras pessoas, também tem essa questão. Que ela tá perdida. Não tão perdida quanto a outra. Porque essa daqui, ela tá buscando olhar realmente pra dentro dela, né? Se encarar, se encontrar em relação ao que ela tá sentindo. Né? Ela tá tentando iluminar a cabeça dela e enxergar melhor tudo que ela tá sentindo nesse momento. Porque aqui eu vejo ela em 4 momentos na vida dela, né? Na cabeça não, né? Na emoção dela. Na primeira situação, ela se sente perdida, né? Porque ela vê que são muitos sentimentos juntos, um turbilhão de emoções. Aí em outro momento, ela se sente mais sentindo a necessidade de se isolar, se sentindo a necessidade de ficar só, justamente por causa desse turbilhão de coisas que ela sente. Só que aí, ao mesmo tempo, ela vê tudo de bom que você causa nela, né? Os sentimentos bons que você causa nela. Quando ela passa por esse momento de confusão, depois que passa essa confusão, ela percebe que fica ali a calmaria, que fica ali as bênçãos que você traz para a vida dela, né? Ela se sente uma pessoa muito abençoada por ter você. Ela se sente uma pessoa muito feliz e realizada, mas em alguns momentos ela também se sente muito perdida em não saber agir com você de uma forma como você merecia, como ela acha que você merece. Ela entende que ela precisa se doar mais, então ela se cobra também. Então isso faz com que ela se sinta na obrigação de crescer, na obrigação de melhorar. E ela tá nesse momento sentindo vontade de mudar algumas coisas, né, que precisam ser mudadas, e tá tentando tomar a iniciativa de fazer essas mudanças. Vamos entender um pouco mais dos sentimentos, tá? Dessa pessoa. O que mais que ela tá sentindo? Meu grupo número 4. Considerar essa daqui que caiu assim. Isso. Caiu mais essas duas aqui. Parece que essa pessoa tá querendo falar mais agora, né? Entendi. Eu já tinha entendido antes, né? Mas é bom a gente confirmar como que essa pessoa age por conta do que ela sente assim.
essa pessoa age. Virou alguma coisa aqui? Pronto, tá bom. Ó, eu enxergo aqui que por mais que essa pessoa ela tenha um pensamento positivo, né, que ela tente até se sentir de maneira positiva, no íntimo dela, no interior dela, na verdade, o que ela sente é bem complicado, né? Porque como ela não entende os próprios sentimentos, faz com que ela se sinta triste. Aí quando ela se isola para tentar entender os próprios sentimentos, ela se sente sozinha. Aí quando ela percebe que você, na verdade, não merece tudo isso, que você merece uma pessoa mais bem resolvida, que ela tenta lhe entregar mais, aí ela se sente perturbada. Aí ela percebe também que ela precisa entregar pra você o que ela não tá entregando, aí isso deixa ela aflita. Aí no final das contas ela tenta resolver e isso deixa ela estressada, entendeu? Aí o que ela faz então com esse tanto de sentimentos? Ela sente vontade. Esse ser vingativo não é em relação a se vingar de você, é em relação a se autoculpar, sabe? As pessoas que ficam sempre se colocando aqui de uma forma negativa, se enxergando de uma forma negativa, então ela percebe, poxa, eu deveria ser uma pessoa melhor para fulano, eu deveria agir de uma maneira melhor com fulano. E como ela não age dessa maneira, então ela começa a achar que ela não merece ser tratada da maneira que você trata ela, porque ela vê que ela não é recíproca com você, não porque ela não quer, mas porque ela não consegue, por causa dos traumas dela, por causa das dúvidas dela, as coisas que aconteceram na vida dela. Alguma mulher fez muito mal pra essa pessoa e aí impede ele de ser o homem que ele queria ser, sabe? Mas isso faz com que, e todos esses sentimentos, né, faz com que ele tenha tendência a se isolar, ficar no canto dele, porque ele tá tentando resolver tudo isso, e coma de maneira exagerada, né, aquele compulso, aliás, aquela alimentação de maneira compulsória, compulsiva, não sei. Mas que vocês entendem, né? Quando a gente vai comendo sem parar, descontando tudo na comida. Infelizmente, como o mundo dessa pessoa tá nessa confusão, ela fica se sentindo assim, dessa maneira, né? Muito perdida, muito aflita, enfim. Eu aconselho você, tá? Veio aqui na minha mente pra aconselhar você fazer uma oração pra essa pessoa, tá? Uma reza, não sei qual é a sua religião aí. Mas interceda por essa pessoa para que a cabeça dela tenha mais clareza. Peça ao universo, peça à espiritualidade para que transforme os pensamentos dessa pessoa de maneira mais calma, de maneira mais controlada até, né? Que essa pessoa consiga ter mais controle sobre os próprios pensamentos. Faça as orações por ela. E o último ponto aqui, eu vou tirar com esse baralho, que é o baralho da Segunda Esmeralda, pra gente entender, tá? Quais são as atitudes que esse ser humano ele vai estar tomando em relação ao meu grupo número 4, por favor? Quero saber dentro de 7 dias quais as atitudes, meu baralho, que essa pessoa envolvida, essas pessoas envolvidas nessas questões terão, de maneira geral. Quais atitudes eles estão planejando tomar, as intenções deles. Vamos lá? Tem gente ansiosa, né, gente? Respira fundo aí, relaxa o ombro. Tinha uma tensão no ombro, na minha mandíbula. Não fica com os dentes cerrados, não, gente. Relaxa aí, tá? Não fica tensa, não. Senão eu fico tensa aqui também, por causa da conexão. Dê uma relaxada aqui, respira fundo, bem... Vamos respirar fundo 3 vezes comigo, vamos. Ok. Agora calmou. Calmou, né, amor? Tava precisando respirar. Não fica nervoso, não. Aqui vai ser para um grupo. Não. Quero mais organizado, por favor. Qual é a mensagem pro outro grupo? Fica aí, fica. Qual é a mensagem pro meu segundo grupo aqui dentro desse questionamento das atitudes? Aí, muito obrigada. Vamos parar aqui com a cruz. Tô me dando mais curiosidade de ver esse grupo aqui. Esse grupo aqui, gente, estão me falando que é o grupo do triângulo, tá? Tem triângulo aqui, tá? Tem triângulo.
Pro grupinho do triângulo, gente, quais atitudes que ele planeja tomar? Ele vai comunicar-se com você, vai falar com você que ele vai ficar na casa dele, tá? Tá nessa confusão toda, sem saber como é que fala, como é que chega em você, mas ele vai tomar. Se pelo menos ele não tomar essa atitude, mas agora a intenção que ele tem é de chegar em você e falar pra você, olha, prefiro a minha família, não vou mentir pra você, tá? Aqui não rola mentira. Então vai dizer, prefiro a minha família, eu sei que você preferia que a gente continuasse da maneira que tá, ou que a gente esperasse o melhor momento, mas agora nesse momento, já que você prefere dessa forma as coisas, então eu prefiro ficar só na minha família, naquele lugar onde eu já tenho raízes fincadas, naquele lugar onde eu já tenho uma certa previsibilidade do que vai acontecer, e lá eu me sinto mais seguro, me sinto mais à vontade, então é lá que eu vou ficar. Nossa situação me deixa muito desconfortável. Se também não tá dando pra você, então tudo bem, eu vou ficar lá com a minha família. Pelo menos é a intenção dele, não é que ele não sente nada, tá? Não é, aqui a gente não tá falando dos sentimentos, mas é a atitude dele, né? O que ele pretende fazer. Não significa que era isso que ele queria fazer, mas é isso que ele vai fazer. Pelo menos dentro desses 7 dias, as intenções dele são essas. De dizer pra você, olha, realmente não dá, vou ficar na minha aqui, eu não quero fazer você sofrer. Realmente ele não tem aqui intenções ruins com você, mas também não tem intenções de firmar nada com você, tá? Então ele vai dizer a você isso. E pra algumas pessoas, eu vou até soltar essa, não é nem falar, mas eu vou até soltar essa. Não é só com você que ele trai a pessoa que ele tá, não. Tem outras pessoas envolvidas. Como tá ficando difícil com você, ele vai preferir ficar com outras. Ó, tem um aqui virada que eu não tinha visto. Ó. Ele vai jogar pra você a conversa de que vai tentar ser fiel à esposa, mas na verdade tem uma outra fulaninha aí envolvida também na questão, além de você. E ele vai preferir ficar com a fulaninha lá, tá? E com a esposa ao mesmo tempo. E para outras pessoas, para pessoas que não são questões de triângulo, me vem aqui o As de Espadas e também o As de Ouros. Ou seja, atitudes positivas. A pessoa vai tentar se resolver. A intenção é tentar se resolver com você, porque ele sabe o seu valor, sabe que você, se você se fechar totalmente para ele ou para ela, não vai conseguir se abrir de maneira tão fácil de novo. Então ele vai dar prioridade dentro desses 7 dias, entender os próprios sentimentos, entender como ele está se enxergando nessa situação de vocês, para poder agir com você da maneira que ele acha que você merece, tá? Em questão aqui de pessoas que ainda não têm um compromisso muito longo, que é uma pessoa que está lhe conhecendo, ele vai tomar a iniciativa de chegar para você para dizer que ele tem intenções mais sérias com você. Não significa que ele vai querer um relacionamento, mas vai deixar claro as intenções dele, que lhe vê como uma mulher para ele ter do lado, ou como uma pessoa, um homem para ele ter do lado, tá? Por favor, adapte aí. Mas em outros casos aqui, de pessoas que não têm essa situação de ter compromisso há pouco tempo, já tem bastante tempo que tá com a pessoa, e que as coisas deram uma esfriada, que as coisas estão meio mornas entre vocês, ele vai tentar aquecer as coisas de novo. Inclusive, gente, tô até suando. Não tava suando até agora na leitura. Mas só a pessoa pensar em se movimentar, tipo, a tomar uma atitude em relação a você, dá um negócio na barriga da pessoa, dá logo vontade da pessoa ir no banheiro, fazer cocô. Eu vou dizer logo. Dá um entusiasmo na pessoa, então isso vai motivar a pessoa a tomar atitudes em direção a você, tá? Vai falar pra você que entende as coisas que ele precisa deixar pra trás, esses traumas, essas barreiras que ele mesmo levantou. Ele vai lutar contra isso, vai tentar agir de maneira mais racional, não vai se deixar levar tanto pelo lado emocional, pra resolver o que ele precisa resolver e poder ficar bem com você, certo? E eu sinto sinceramente que essa leitura aqui não é leitura para pessoas que estão afastadas, assim, sem se falar por muito tempo. Se por acaso o seu caso é esse, então se o seu caso é, tipo, a pessoa não tá falando comigo, a pessoa vai continuar sem falar com você, tá? Não tem uma movimentação em relação a você, não. Essa situação que eu tô explicando aqui é pra outra situação, acho que vocês entenderam, né? Complicado de fazer leituras coletivas às vezes é essa, que fica difícil de explicar, que são várias situações envolvidas, mas eu acredito que deu pra todo mundo entender bem. Se não deu pra entender também, deixa aí nos comentários que eu tento explicar melhor. Enfim, gente, eu agradeço a meu grupo número 4 por ter ficado até aqui, até o final do vídeo.
peço, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário. Compartilhe esse vídeo se você vê que a sua amiga, seu amigo tá passando por uma situação parecida com essa. E às vezes o universo também usa a gente para alcançar outras pessoas. Então se você acha, essa leitura aqui ela não parece tanto com a minha vida, mas ela parece mais com a vida da minha amiga, envie esse vídeo para sua amiga e escolhe outra opção para você, tá bom? Enfim, eu agradeço você mais uma vez, tá? Por ter se conectado aqui comigo, por ter trazido suas questões à mesa. Espero que você tenha encontrado as respostas que precisava encontrar, não aquelas que você queria, mas as que você precisava, porque aqui nós trabalhamos com a verdade. E eu peço a você que continue aí acompanhando nossos conteúdos, tá? Se inscreve se você ainda não se inscreveu, dá uma conferida se seu sininho tá ativado. Hypa esse vídeo se você puder hypar, por favor, para que o YouTube entregue para mais pessoas, tá bom? Então é isso, muito obrigada e até o próximo vídeo. Fique bem, tá? Fique bem!